Salve todo mundo, vamos dar início à discussão do nosso quarto tema da disciplina de História do terceiro ano, na modalidade de ensino remoto no IFAC Campus Chapuri, a Revolução Russa. Como coloca o grande historiador Eric Hobsbawm no seu livro provavelmente mais importante, A Era dos Extremos, simplesmente não é possível entender o século XX sem entender o significado da Revolução Russa, que ultrapassou em muito as fronteiras territoriais da antiga União Soviética. Um acontecimento capaz de despertar tanto grandes ódios quanto grandes paixões, não somente na época em que se transcorreu, como inclusive na atualidade, sendo adequada o início da discussão que busca entender e explicar o seu sentido se dá através da citação de algumas formas como a Revolução Proletária foi recebida pelos trabalhadores de diferentes regiões do planeta. Um jornal da Turquia, por exemplo, de população predominantemente muçulmana, um país que, apesar de ficar na Europa, era considerado pobre, que buscava desenvolvimento e autoafirmação, descrevia os acontecimentos na Rússia com a esperança destes serem o marco de novos tempos, nos seguintes termos: essa ação do povo russo um dia se tornará um sol que iluminará toda a humanidade. Enquanto que os trabalhadores das minas de carvão e de ferro dos Estados Unidos, ao se informarem dos feitos que estavam sendo realizados pela classe proletária a qual pertenciam na União Soviética, descreviam o recebimento de suas notícias da seguinte forma: a menção do nome de Lenin fazia pulsar o coração. Em místico silêncio, quase em êxtase religioso, nós admirávamos tudo o que vinha da Rússia. Os feitos dos trabalhadores russos que tomaram o poder sob a liderança do socialista Vladimir Lenin deram esperança aos trabalhadores de todos os países do mundo de conseguirem uma vida melhor do que a que tinham na fase do capitalismo liberal, onde não haviam direitos trabalhistas, fazendo com que os trabalhadores do mundo inteiro acreditassem que, ao se organizarem através de sindicatos e partidos socialistas, poderiam forçar os governos a ceder às suas reivindicações ou, inclusive, se fosse o caso, até tomarem o poder e se tornarem eles mesmos os governantes. Fato este que explica em parte o ódio de uns e a paixão de outros pela Revolução Socialista. Mas a influência da Revolução Russa vai muito além da influência da Organização dos Trabalhadores para a Luta, sendo ironicamente responsável pelo fornecimento de um modelo econômico que foi o único capaz de salvar o capitalismo da crise de 1929, seguida pela Grande Depressão de 3 anos, onde a não intervenção do Estado na economia defendida pelos liberais foi substituída pelo ideal de planejamento econômico socialista, criação de empresas estatais, distribuição de renda, concessão de vários direitos trabalhistas e até serviços públicos prestados pelo Estado para a população de baixa renda, o que não somente salvou o capitalismo do colapso total, como deu início ao período de maior desenvolvimento capitalista da história, os chamados Anos Dourados. Ao mesmo tempo que também despertou o ódio conservador da extrema-direita fascista, originada como um movimento internacional de oposição ao internacionalismo proletário socialista. Assim como despertou também a forte oposição das democracias capitalistas, lideradas pelos Estados Unidos,
que deu origem a um dos períodos politicamente mais tensos da história, denominado como Guerra Fria, onde a rivalidade do bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos contra o bloco socialista liderado pela União Soviética ameaçava por fim a toda a vida na Terra através de uma guerra nuclear. O sistema econômico rival ao sistema capitalista durante o século XX, que chegou a abranger um território onde vivia 1/3 da população mundial, teve origem justamente no país considerado mais atrasado da Europa no nível econômico, social e político, mas que mesmo assim gozava de muito prestígio devido às suas dimensões transcontinentais, tendo início no extremo leste do continente asiático, chegando até o leste europeu, se constituindo também no mais populoso da Europa. No nível político, enquanto os outros países desenvolvidos da Europa eram democracias liberais, com a repartição do Estado nos 3 poderes, o legislativo, executivo e judiciário, a Rússia czarista, em pleno século XX, ainda era uma monarquia absolutista, onde o czar Nicolau II tinha poderes sem limites, enquanto que o povo russo era considerado súditos que deviam jurar lealdade ao seu soberano. Mesmo a servidão, que é um regime de trabalho semelhante à escravidão, tendo sido abolida já, mesmo que há uns poucos anos atrás, antes do czar assumir o poder. Fato esse que não alterou a vida de condições miseráveis em que se encontravam os camponeses russos, que somavam mais de 80% da população. A economia russa agrária, ainda em moldes feudais, tem as suas primeiras experiências de industrialização muito tímidas e insuficientes para abastecer com produtos industriais a enorme população russa. Tem início apenas a partir da chegada de Nicolau II ao poder em 1894, época em que a Inglaterra, que era considerada a oficina do mundo, já tinha suas possessões territoriais delimitadas em conjunto com a França, com a Itália e a Alemanha, nos continentes africano e asiáticos, inclusive com a Alemanha sendo o berço da segunda revolução industrial e em uma disputa imperialista com os países que a antecederam no processo de colonização, enquanto que a Rússia tentava ainda sair da economia feudal, dando os seus primeiros passos nessa longa jornada imperialista. A Rússia somava então os problemas de um sistema feudal e absolutista em decomposição com um sistema capitalista liberal subdesenvolvido, com os operários das fábricas que ficavam concentradas em Moscou, São Petersburgo, Kiev e Odessa, trabalhando em suas jornadas de trabalho de 12 horas por dia, com 15 minutos de descanso para o almoço, sem direito nem a salário mínimo, nem a aposentadoria e nenhum outro direito trabalhista. Foi com a intenção de atingir o mesmo status de nação imperialista, a exemplo dos países mais desenvolvidos da Europa, que Nicolau II resolveu partir para a conquista de territórios no continente asiático, mesmo sem possuir o desenvolvimento industrial que possuíam os países em que se inspirava, o que ocasionou uma guerra em 1905 contra o Japão, o que teve como consequência uma crise econômica fortíssima e uma economia que já era fraca, devido aos altos custos da sua derrota, causando uma alta dos preços que teve como consequência a fome generalizada para as classes trabalhadoras, manifestações e greves que foram reprimidas violentamente
pelas tropas do czar. O ponto culminante desse processo foi o chamado Domingo Sangrento, onde as tropas de elite, denominadas cossacos, que formavam a guarda pessoal do imperador, receberam ordens para atirar contra a manifestação pacífica de trabalhadores que foram fuzilados em frente ao palácio do governo, chegando a um total de 100 mortos. A classe trabalhadora russa já tinha dado início à sua organização para a luta por direitos através da criação do Partido Operário Social Democrata Russo, inspiradas nas teorias do filósofo socialista alemão Karl Marx, contrárias à exploração da classe trabalhadora pelo sistema capitalista. Foi com o assassinato dos trabalhadores em manifestação pacífica em 1905 que o Partido Socialista Russo começou a cada vez mais assumir uma postura progressivamente radical, concluindo que não seria possível conseguir as mudanças que a classe trabalhadora almejava através do diálogo no contexto da Rússia czarista, a partir do que os líderes do partido, Georgy Plekhanov, Trotsky e Lenin, foram exilados e continuaram desenvolvendo a sua liderança a partir de fora da Rússia. A radicalização da luta da classe operária adquiriu contornos bem definidos, principalmente a partir do racha ocorrido no Partido Social Democrata em 1903, a partir do que o grupo minoritário denominado mencheviques, defendendo um conceito de revolução permanente, através da qual, para se chegar à fase do socialismo, seria necessário antes o desenvolvimento de uma revolução liberal burguesa para que o país se industrializasse e, consequentemente, o número da classe operária crescesse até o ponto em que ela tivesse condições de tomar o poder, proclamando a República Socialista. Sendo esse grupo liderado pelo moderado Plekhanov derrotado pelos bolcheviques, termo que significa na tradução do russo para o português maioria, que defendiam a revolução socialista através de um estabelecimento de uma ditadura do proletariado, que fosse capaz de dividir à força a riqueza concentrada nas mãos dos grandes proprietários de terra e dos industriais. Grupo esse que deu origem ao Partido Comunista Russo sob a liderança de Vladimir Lenin, o intelectual marxista que liderou todo o processo revolucionário. O desejo do czar Nicolau II de tornar a obsoleta Rússia um país imperialista, como as nações de economia industrial mais desenvolvidas da Europa, fez com que o imperador inserisse o seu país, mesmo diante do contexto de forte crise econômica e de radicalização da classe trabalhadora, na aliança com França e Inglaterra, que culminou no desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, a partir do que as plantações, os meios de transporte, as fábricas da fraca economia russa foram destruídos, como estavam sendo também das outras nações mais desenvolvidas, tendo como consequência a elevação dos preços como ainda não se vira antes, assim como havia sido acompanhado esse processo do aumento da fome, junto com o que cresciam também o número dos protestos, das greves e o número dos conselhos de operários das fábricas, denominados de sovietes, que passavam a ser dominados pelos membros do Partido Bolchevique, que se tornou o Partido Comunista, conhecidos como os mais radicais, organizados e disciplinados da classe trabalhadora. A organização dos trabalhadores através de conselhos começou a se dar em alguns momentos dentro do próprio exército, que era obrigado a lutar contra a superioridade da máquina de guerra alemã sem dispor de armamentos adequados, munições, ração, uniforme,
as coisas mais básicas, tendo chegado já ao número de 3 milhões de mortos, 2 milhões de feridos e vários desertores dos 13 milhões iniciais. A grande quantidade de greves e protestos que explodiam por toda parte se transforma em uma revolução quando os mesmos cossacos que haviam atirado contra a multidão de trabalhadores em 1905 resolvem se confraternizar com os manifestantes em 1917, se recusando a atirar novamente como havia feito antes nos trabalhadores desarmados. Durante a tradicional manifestação do Dia das Mulheres organizada pelo Partido Socialista, com a produção industrial paralisada nas grandes cidades e a perda do controle das forças armadas, inclusive de suas próprias tropas de elite de cossacos, só restava ao czar Nicolau II abdicar o seu trono e ser exilado a partir do que se constituiu um governo de socialistas moderados, os mencheviques, aliados a liberais burgueses, que implementou algumas reivindicações antigas dos socialistas, como a jornada de trabalho de 8 horas, que até então era de 12, e a liberdade de expressão e de associação, pois o povo a partir daquele momento adquiria cidadania, não sendo mais súdito e portanto não devendo jurar mais lealdade alguma aos seus governantes, sendo estabelecida também a anistia política, a partir da qual os líderes socialistas que lideravam os partidos do exílio todos retornam para a Rússia. O grande descontentamento por parte dos trabalhadores do campo e da cidade, mesmo com o atendimento de algumas das suas reivindicações antigas, se dava principalmente pela insistência do governo liberal burguês em fazer com que a Rússia permanecesse na guerra, mesmo claramente sem condições de manter os esforços que eram necessários para isso, sobrecarregando fortemente a classe trabalhadora, chegando ao ponto de não ter mais nenhuma condição de governar, devido ao contexto em que o controle das fábricas, das instituições públicas e privadas, inclusive o controle da polícia e do exército, se encontrava àquelas alturas nas mãos dos sovietes, dos conselhos de operários organizados dentro dessas instituições, e não mais nas mãos de um governo que parecia a todos naquele momento fictício. Foi com o retorno de Lenin, a partir da anistia em fevereiro de 1917, que o líder bolchevique escreve as Teses de Abril, onde apresenta as propostas mais bem recebidas pelos trabalhadores organizados nos sovietes, que naquelas alturas controlavam mais os rumos da política do que o próprio governo. Entre as propostas das Teses de Abril constava a nacionalização dos bancos e da propriedade privada, tanto das terras que estavam nas mãos da nobreza quanto de muitas indústrias que eram estrangeiras, sendo os lemas bolcheviques que mobilizaram os sovietes os de pão, paz e terra e todo o poder aos sovietes. Assim, Lenin assume o poder oficialmente enquanto presidente do Conselho dos Comissários do Povo, organização que representava todos os sovietes, a coletividade soviética, no dia 25 de outubro, a partir do que atende à reivindicação principal da classe trabalhadora como um todo, que é a retirada imediata da Rússia da guerra, formalizada no ano seguinte no tratado assinado com a Alemanha, denominado Brest-Litovsk, além de confiscar e redistribuir 150 milhões de hectares da nobreza russa e da Igreja Ortodoxa para os camponeses pobres, transformando os bancos estrangeiros, as fábricas, as empresas de modo geral, em empresas estatais públicas, cumprindo assim todas as suas promessas diante de assumir o poder.
Eric Hobsbawm explica que a força da liderança de Lenin estava justamente na característica de um líder que não impõe a sua vontade contra a vontade de seus seguidores. De acordo com Hobsbawm, o segredo de Lenin era o de conduzir por saber servir. Como já era previsto pelos socialistas, os nobres não entregaram suas terras e os burgueses não entregaram suas fábricas sem lutar, recebendo todo o apoio de equipamentos, armas, munições, financiamento, treinamento e inclusive tropas de vários países, como Inglaterra, França, Japão, na tentativa de restaurar o poder monárquico dentro da Rússia, a partir do que se desenvolveu uma guerra civil no decorrer de quase 3 anos, que foi vencida pelo Exército Vermelho, construído e liderado pelo revolucionário Leon Trotsky, ex-líder menchevique que havia aderido ao ideal de ditadura do proletariado leninista. Os mesmos trabalhadores que se recusavam a lutar na guerra imperialista do czar se empenharam como nunca no Exército Vermelho para derrotar tropas de mais de 10 países que temiam a influência da Revolução Russa sobre os seus trabalhadores, garantindo os avanços e as conquistas da Revolução Socialista, mas a um preço muito grande, porque a economia estava ainda mais destruída do que na época da guerra. Foi o contexto em que Lenin desenvolveu a chamada NEP, sigla em inglês, para o que era denominado de nova política econômica, admitindo o retorno dentro da Rússia de práticas capitalistas liberais em substituição ao comunismo de guerra, no qual o governo controlava toda a produção para o fornecimento da infraestrutura necessária para a vitória. Desta forma, foi admitida a criação de empresas privadas, assim como a contração de empréstimos de capital estrangeiro e do estabelecimento de uma liberdade de comércio no nível interno e do estabelecimento de salários, através da negociação entre os operários e os patrões, sendo mantido o controle por parte do governo apenas em setores estratégicos como o comércio exterior, o sistema bancário e a indústria de base. Mas ao mesmo tempo que havia uma liberalização econômica no contexto pós-guerra civil, o Partido Comunista considerou necessário o desenvolvimento de uma repressão política que fosse capaz de impedir as tentativas de restauração monarquista que restavam ainda, assim como as tentativas de restauração capitalista. O Partido Comunista torna-se então o único partido legalizado que era autorizado a atuar em um processo de unificação dos sindicatos e proibição de todo tipo de oposição, a partir das quais as oposições eram consideradas traição à pátria, assim como caracterizadas como posturas inimigas da Revolução. Um processo liderado pelo secretário-geral do partido, nomeado a partir de 1922, chamado Joseph Stalin, que liderava a repressão. Foi no final desse mesmo ano de 1922, em que a guerra civil foi sufocada, que o Congresso Pan-Russo dos Sovietes estabeleceu a denominação do país como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em um sistema político onde várias repúblicas relativamente autônomas elegiam os membros do chamado Soviete Supremo, que tinha a função de poder legislativo e que, por sua vez, elegia os membros do Comitê Central, que exercia o papel de poder executivo, a partir do que se elegia um presidente do comitê que exercia a função de chefe de Estado, em um tipo de organização política que lembrava muito o sistema parlamentarista dos países democráticos capitalistas. Foi também no ano de 1922
que a revolução começou a tomar rumos diferentes dos originais, quando o seu líder Lenin sofre um derrame a partir do qual se torna impedido de exercer o poder e permanece incomunicável, se estabelecendo uma disputa pela sucessão de poder entre o líder revolucionário Leon Trotsky, defensor do socialismo como uma construção horizontal internacionalista de todo o proletariado, que teria a União Soviética como a base dessa revolução socialista internacional. Ao mesmo tempo em que Stalin defendia a consolidação do socialismo, primeiro no interior da União Soviética, para que depois esse sistema pudesse ser difundido por outros países de forma revolucionária. Como secretário-geral do partido, líder da repressão à oposição política, aos opositores que desejavam restaurar a monarquia absolutista, assim como outros que desejavam restaurar o sistema capitalista, e até mesmo as outras correntes socialistas, Stalin usou a sua influência para vencer a disputa, assim como exilar Trotsky em 1929, e é acusado de ter tramado a sua morte em 1940. A chegada de Stalin ao poder é considerada por muitos autores como um golpe de Estado, a partir do qual se desenvolveu uma sangrenta ditadura, que teria desviado a Revolução Socialista dos caminhos originais traçados por Marx e Lenin, sendo o modelo stalinista denominado de uma terceira fase da história do socialismo, o socialismo real, que difere do socialismo marxista, denominado socialismo científico, assim como do socialismo de sua origem, denominado socialismo utópico. A fase stalinista da União Soviética é marcada pela censura a intelectuais e artistas como Ossip Mandelstam, entre outros, assim como a prisão, tortura e até morte de milhares de opositores, chegando às estimativas até um total de 500 mil mortos no período. As grandes conquistas do socialismo se deram principalmente no nível da economia, fazendo com que a Rússia se transformasse de um dos países mais atrasados do continente europeu em uma superpotência econômica e militar capaz de rivalizar com os Estados Unidos. Desenvolvimento econômico esse atingido através do implemento da economia planificada, que substituiu a NEP pelos planos quinquenais a partir de 1928, onde o controle estatal da economia, na forma de estatização das terras e mecanização da agricultura, assim como criação de uma indústria pesada, produtora de aço, ferro, carvão em larga escala, petróleo, usinas elétricas, fez com que a União Soviética saísse praticamente do nada e se equiparasse aos Estados Unidos em poucas décadas na corrida armamentista, assim como lançou a União Soviética à frente dos Estados Unidos na corrida espacial, sendo o cosmonauta Yuri Gagarin o primeiro homem a ir ao espaço, sendo a primeira pessoa a ter a vista da Terra azul. Ao mesmo tempo em que a fome era erradicada e a educação pública era instituída em um nível que teve como consequência o fim do analfabetismo, que junto com a criação de escolas e universidades conseguiam servir a classe trabalhadora de uma condição de vida que muitos dos países que eram capitalistas e mais ricos não conseguiam fornecer. Apesar de todos os seus graves problemas, o modelo do socialismo real desenvolvido na União Soviética mudou de forma profunda não somente a vida das populações que chegavam a 1/3 da população mundial vivendo sob os regimes de inspiração russa, mas obrigou também todos os países capitalistas que eram seus rivais
a reformularem completamente os seus conceitos liberais do século XIX, através da tensão criada pela rivalidade entre os dois sistemas econômicos, assim como o fim dessa tensão causada no mundo capitalista pela oposição do seu sistema econômico socialista rival com a queda da União Soviética em 1991, foi responsável por uma nova reformulação dos conceitos do mundo capitalista, a partir do que o modelo político-econômico neoliberal predominante nos Estados Unidos e na Inglaterra desde os governos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher começa a se tornar predominante na economia global que surge a partir da derrota do Bloco Socialista, o que é assunto de uma próxima aula. Espero que a aula tenha sido instrutiva e proveitosa para todos. O PDF do capítulo do livro, assim como deste slide, vai estar sendo disponibilizado pelo Siga e pelos grupos do WhatsApp, assim como o roteiro de aprendizagem que contém as atividades deste tema. Grande abraço a todos.